odontologia há 41 anos, sempre acreditei na prevenção, é onde eu sempre trabalhei desde que eu me formei. E realmente agora com a resina composta nova e com um curso de reabilitação em resina composta, onde não há desgaste, onde nós só acrescentamos e melhoramos a condição de alimentação, de mastigação, de saúde do paciente, sem desgaste nenhum, que é o que eu sempre acreditei e é o que eu esperava da odontologia há muito tempo, é através da resina composta. E com o curso, que já é o terceiro que eu faço com a Alisson, o curso com reabilitação em resina composta, realmente eu vi que isso é possível em qualidade, em função e dando melhores condições para os nossos pacientes. Agora realmente é o caminho. Seja muito bem-vindo. Hoje abordaremos os temas planejamento, que no planejamento nós só podemos ou movimentar, ou adicionar, ou remover, são tópicos bastante importantes. Depois em seguida, aumento de DVO e um planejamento, um caso complexo total, do início ao final. Dando uma lembrada aqui, só que nós já abordamos no início da nossa maratona, abordamos aqui o método PRA, onde a gente conta como que aconteceu, como que iniciou esse método, e um pouco da nossa história, a minha, do Alisson, como é que a gente se conheceu, como é que a gente conheceu. A partir desse momento a gente começou a estudar bastante sobre essa possibilidade de criar um método que fosse replicável, que fosse didático, para que todos pudessem ter acesso. Depois, em seguida, nós tratamos dos pilares da reabilitação oral, dos 3 pilares da reabilitação oral, que é diagnóstico, planejamento e a execução propriamente dita. Depois, mais na frente, nós também tocamos nas conexões, né, as conexões com outras especialidades, aquele tratamento mais transdisciplinar, onde o dentista precisa ter a conexão com outros profissionais, tanto da odontologia quanto da medicina, ou áreas afins, como por exemplo a fisioterapia. Nós já tocamos no assunto, no tema de preparo da musculatura e posicionamento articular, onde esse preparo da musculatura ele pode ser feito com diversos aparatos, como tiras de Long, como gig de Lúcia, ou associação desses dispositivos, como nós fazemos, que usamos também para isso, uma desprogramação neuromuscular transcutânea através do TENS, e a gente associa com o uso do gig, seja ele gig de Lúcia, ou seja ele gig multifuncional. E importante aqui agora é o seguinte, dentro dessa situação que nós podemos movimentar, adicionar ou remover, é o momento em que o dentista vai definir se ele vai ganhar ou se ele vai perder essa batalha. Porque é nesse momento que ele vai associar diagnóstico com planejamento e definir exatamente o que ele vai fazer, qual é a condução desse caso, para depois, no final, ele apresentar para o seu paciente e mostrar o resultado final, o que ele pretende com a execução do trabalho da sua reabilitação. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? E vamos falar hoje sobre dimensão vertical, um assunto muito interessante, passando aí por todas as etapas do método PRA. Já falamos, como o Célio disse, de várias condições importantes que norteiam o diagnóstico. Falamos ontem sobre, já dentro de planejamento, sobre a relação central, posicionamento articular da mandíbula, né, que é importante quando a gente diagnostica que o paciente tem uma oclusão patológica. Hoje nós vamos falar, né, em específico de dimensão vertical, como conseguir essa dimensão vertical, quais são as estratégias que a gente utiliza. E lembrando que nós vamos trazendo para vocês essa sequência do método, a sequência de execução na prática, como a gente faz no nosso dia a dia clínico. Então vamos falar um pouco hoje sobre dimensão vertical, né? Um assunto que às vezes gera aí um pouco de dúvidas, né? Eu recebi uma mensagem de uma aluna esses dias: professor, eu estou assistindo o curso online, estou gostando muito, mas ficou uma dúvida. Quando eu aumento a dimensão, quando eu preciso restabelecer a dimensão vertical? Em quais casos, desculpa, na verdade a pergunta não foi essa não. Quais casos
eu consigo diagnosticar que o paciente perdeu dimensão vertical. Tá? Então, nós vamos levar essa pergunta lá para a comunidade para responder com todos os alunos para que a gente possa entrar, né, em um consenso e que todos possam, às vezes é dúvida de outras pessoas também. Responde. Então, normalmente existem essas dúvidas e a gente está pronto a atendê-los lá na comunidade. Então, existem muitas dúvidas em relação à dimensão vertical, por onde eu começo, o que eu faço, quais são os parâmetros que eu preciso entender para devolver ou restabelecer uma dimensão vertical. Existe diferença entre aumento e restabelecimento? Vamos comentar um pouco com vocês em relação a isso. Nós vimos nas aulas passadas, só para relembrar vocês, um pouco sobre o método, como ele foi criado. A gente já trabalha isso há 15 anos, fomos aí incorporando vários processos dentro desse pensamento, principalmente o processo de tratamento biopsicossocial do paciente, incorporando fisioterapia, endocrinologia, medicina, odontologia de sono, psiquiatria, nutrição, gastro, etc., para que eu possa fechar um diagnóstico mais preciso dos multifatores que estão levando à perda de estrutura dental e, a partir daí, propor um planejamento e uma execução mais assertiva para o meu paciente, para que esse trabalho possa ter um pouco mais de longevidade e eu possa não só mudar a cavidade oral, o sistema estomatognático do paciente, bem como mudar a vida dele, né? Muitas das vezes eu, dentista, diagnostico um problema gástrico que ele não sabia que tinha. Então mostramos a importância de conectar com esses outros profissionais, mostramos também na aula passada, falando sobre planejamento propriamente dito, o primeiro passo que é o preparo da musculatura para levar a articulação em relação cêntrica. Quando a gente diagnostica uma oclusão patológica, né, que apresenta sinais e sintomas, nós precisamos transformá-la em tratamento e o ponto principal é estabelecer um posicionamento ideal da mandíbula em relação à maxila e para isso nós precisamos preparar a musculatura e aí a gente utiliza hoje um método que é a utilização de um jig convencional mais o TENS, que promove uma desprogramação neuroelétrica, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre dimensão vertical. Só lembrando aí, né, Alice, que essa obtenção dessa dimensão vertical normalmente está vinculada diretamente a posicionamento de relação central também, porque justamente após o relaxamento da musculatura, após a desprogramação neuromuscular, você consegue colocar esse músculo numa que a gente chama de contração isométrica, contração de tônus, onde ele de forma fisiológica vai conduzir esses côndilos, ou cabeça da mandíbula, vai conduzir para suas cavidades de forma fisiológica, de forma extremamente tranquila e fisiológica e equilibrada. E nesse exato momento também você já pode definir também, fazer o registro da dimensão vertical, né? É o segundo passo, né? O primeiro, então, o posicionamento horizontal da mandíbula em relação à maxila. E depois o posicionamento vertical. E depois o posicionamento vertical. Então, nós mostramos para vocês que esses multifatores, né, que estão descritos aqui nessa tríade de Grippo, eles podem estar isolados ou podem estar em conjunto, combinados, levando a uma perda de estrutura dental sadia, né, um envelhecimento precoce do sistema como um todo, levando a um colapso, levando a alterações de plano oclusal. Né? E essas alterações de plano oclusal, muitas das vezes, eu tenho falta de espaço para reabilitar. Então, os dentes perdem estrutura, não tem espaço para reabilitar, mas não perde dimensão vertical. Nós vamos explicar isso mais na frente. E eu preciso reestruturar essa estrutura perdida. Né? Muitas das vezes já tem exposição dentinária, fraturas de materiais antigos, e eu preciso restabelecer isso. Nesse ponto, né, nós precisamos entender que a dimensão vertical, ela muitas das vezes não está perdida, mas eu preciso criar espaço, né, para reabilitar e devolver aquela perda de estrutura dental. E aí é onde a gente vai entrar com vocês aí e mostrar um pouquinho de como a gente tem feito. Então, essas alterações no plano oclusal, quando, por exemplo, falta dentes
que me dão sustentabilidade. Por exemplo, nesse caso aqui, nós não temos os dentes posteriores e superiores. A partir do momento que o indivíduo range os dentes, né, e vai desgastando esses dentes, essa dimensão vertical ela vai diminuindo. Então eu tenho, nesse caso, por exemplo, perda de dimensão vertical. Pacientes que usam próteses totais, né, os dentes vão desgastando e a dimensão vertical vai diminuindo. Quando o paciente tem dentes, né, isso muda. Nesse caso aqui, nós precisamos então restabelecer a DVO. Né? São casos em que realmente perdeu dimensão porque não tem o que a gente chama de extrusão compensatória, que nós vamos ver agora na frente. Então, nesses casos, perda de dentes posteriores, bilaterais, ou arco superior que usa prótese total, inferior tem os dentes anteriores e usa prótese removível, o paciente tem um desgaste, perde, né, estrutura, seja ela da prótese ou do próprio dente, e essa dimensão ela vai diminuindo, os dentes vão entrando, né, e diminuindo a dimensão. Que nesse caso aí a gente chama de síndrome de Kelly, né, o paciente tem os dentes anteriores, não tem os posteriores, usa uma prótese total, os dentes anteriores vão superiores e inferiores vão instruindo, a prótese vai sendo desgastada e vai se perdendo a dimensão vertical. Nesse caso, a gente tem que restabelecer a dimensão vertical. E quando o paciente tem os dentes, como esse caso, mas os dentes estão com desgastes, existem restaurações insatisfatórias. Se vocês observarem nesse molar aqui, ó, ele tem uma exposição grande de dentina, uma restauração em ilha aqui, e o antagonista oclui perfeitamente em cima dessa situação, não tendo espaço para eu refazer uma anatomia. Então, nesses casos, eu preciso trocar essas restaurações pensando em restabelecer o que foi perdido, pensando em aumentar a dimensão vertical para gerar espaço para o material restaurador. Então, nesse caso aqui, eu preciso realmente aumentar a dimensão, porque a partir do momento que os dentes vão desgastando, vai havendo uma extrusão compensatória e a dimensão vertical vai sendo mantida. Então, esse paciente não perdeu dimensão vertical, porém, pela falta de espaço restaurador, nós precisamos aumentar a DVO, a dimensão vertical, para que a gente possa, então, restabelecer curvas de compensação, anatomia dental e aí por diante. E essa extrusão compensatória, ela se dá com o aumento tanto da estrutura dentária quanto do bloco, com toda a parte do processo alveolar, certo? O processo alveolar. Bom, então, a gente sempre comenta, né, sobre esse enigma da dimensão vertical. Como que eu vou determinar essa dimensão vertical? Espaço funcional livre, dimensão vertical de repouso. Então, são muitos conceitos, né, que a literatura nos traz para que a gente possa determinar a dimensão vertical. Então, sempre vem essa pergunta: posso alterar a dimensão vertical? Tem um problema em alterar essa dimensão vertical? Vou causar algum prejuízo na musculatura, na articulação? Vai gerar dor no paciente? O paciente não vai conseguir suportar esse novo posicionamento da dimensão vertical? Então são algumas perguntas, né, que são comuns dos alunos nos fazerem e que eu trouxe aqui um pouco da literatura para mostrar para vocês, embasadamente, como que a gente faz. Com relação ao aumento da dimensão vertical, o que acontece? Se eu aumentar essa dimensão vertical, eu aumentei a dimensão vertical para criar espaço para eu poder restaurar esse dente que estava deficiente, perda de estrutura dental, eu preciso refazer essa anatomia. E aí o que vai acontecer com isso aí depois de algum período? O paciente, como é que ele vai se comportar nisso aí? O que diz os artigos? Então, ó, é um dos temas mais controversos na área de prótese dentária, né? É o restabelecimento da dimensão vertical. Há mais de um século que esse procedimento tem sido discutido, estudado, mas ainda é incerto. O registro das relações intermaxilares tem uma importância vital na manutenção da dimensão vertical. Clinicamente, o restabelecimento da dimensão traz muitas dificuldades ao profissional. Então, eu tirei essa descrição aí do livro da professora Vilma Simões, que é uma referência na ortodontia, né, que trabalha muito essa questão de dimensão vertical, de planos e etc. Então, dimensão vertical, 1930,
Willis, né? Todo mundo tem um compasso de Willis aí no consultório, né? Ou já está lá na gaveta, nem sabe onde está mais. Não usa mais. Não usa mais. Propor uma metodologia que buscava estabelecer a harmonia entre os terços superior, médio e inferior da face, por parâmetros culturalmente denominados de faces harmônicas. Então, esse é o propósito de Willis, né? Lá em 1930, quando ele cria, então, o compasso de Willis, para que a gente possa estabelecer um padrão de proporção entre os terços faciais. Então, dimensão vertical de repouso, menos espaço funcional livre, igual a dimensão vertical de oclusão. A dimensão vertical de oclusão de pacientes sexo masculino em torno de 70, mulheres em torno de 60, faz medição aí do canto do olho, a comissura, da base do nariz ao queixo, a gente tem que ter mais ou menos uma correlação de proporção. Em 1951, né, o método de Pleasure, engolir várias vezes, selando os lábios sem ocluir o dente, você consegue obter aí a dimensão vertical de repouso. A partir daí você também diminui o espaço funcional livre e consegue uma dimensão vertical de oclusão mais próxima do ideal. Então nós fizemos aqui um apanhado de 1938, que foi o primeiro artigo falando sobre dimensão vertical, até 2018, né? Um aí dos últimos artigos, eu até não fiz essa busca no PubMed agora, mas deve ter mais algumas coisas de 3 anos para cá, com certeza. Mas nesse período nós fizemos essa busca até 2018, e em 2018 um artigo do professor Mauro Fadiano falando justamente sobre dimensão vertical. Que eles falam basicamente que a dimensão do terço inferior da face pode ser causada pela disfunção da oclusão. Essa diminuição pode ser causada por desgastes, perda de elementos, cáries e etc. Todos aqueles multifatores. Alterações da dimensão sem a devida capacitação pode levar ao fracasso. Ou seja, eu posso aumentar a dimensão, eu posso restabelecer a dimensão? Com certeza. Porém, ela precisa estar embasada em critérios. Precisa ser criterioso. E aí, esse é um artigo interessante, né, de 2012, do professor Abdul, que ele fala sobre as considerações clínicas de aumento vertical de dimensão e que, seguindo esses critérios que nós vamos mostrar para vocês, de desprogramação, de instalação da articulação no posicionamento ideal, do vetor muscular no posicionamento ideal, você restabelecer a dimensão vertical, aqui ele considera até 5 milímetros, extremamente seguro, o sistema se adapta perfeitamente, porém, eu preciso ter critérios para que isso seja feito de maneira efetiva, tá? E DTM, existe, né, a possibilidade de você gerar disfunção temporomandibular, seja ela articular, seja ela muscular, quando você faz a alteração da dimensão vertical. Então esse artigo também é interessante, do Morn Ray, do Oxon, né, falando que a dimensão vertical ela não tem essa correlação direta. Se você aumentar, vai causar dor na articulação, na musculatura. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Esse aumento de dimensão vertical é neutro em relação às disfunções temporomandibulares. Quando a gente faz esse aumento, o Célio pode falar mais sobre isso, o paciente relata o contrário, né? Na prática, 2, 3 dias depois, um conforto, quando está criteriosamente restabelecido, né? Ou aumentado. Na fase inicial, normalmente o primeiro dia do paciente, o segundo dia, ele estranha, ele sente uma pequena diferença, mas já relata conforto. Imediatamente após esses 2, 3 dias, o paciente sempre relata conforto. E à medida que vai passando, uma semana, 15 dias, vai aumentando mais esse conforto. Até porque você começa pelo nosso método, a gente levanta primeiro ponta de cúspide de suporte dos dentes inferiores. Então, até que depois desse levantamento de mordida, dessa elevação, aí você vai fechando o perímetro oclusal dos dentes, e aí vai criando mais contato e vai dando mais conforto para o paciente. Daí o relato de cada dia ele sentir uma melhora maior. É muito legal o paciente chegar depois, 2, 3 dias depois, dizendo: poxa, doutor, mas que bom, eu estou me sentindo tão bem, estou mordendo sempre na mesma posição. Isso é que é legal, porque ele mordia antes, tinha uma interferência, deslizava para um lado ou para o outro, e aquilo gera um desconforto muscular e articular, né? E a partir do momento que ele passa a morder sempre na mesma posição, onde você faz coincidir uma RC com a máxima intercuspidação, fica um conforto muito legal.
estou aqui respondendo uma aluna aqui, ó, nós postamos ontem, um caso aqui falando da relação, fizemos uma analogia, né, do Gambito da Rainha, daquela jogada de mestre lá do Netflix, da série, com o canino, né? E a colega aqui respondeu assim: eu coloquei no final uma foto enfatizando o canino, como que a gente reconstrói, que é o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. E aí ela colocou assim, ó: gostei demais da postagem, até salvei para explicar didaticamente para os meus pacientes. Só não entendi porque usou a foto da dentição decídua. E na verdade, ó, não é tecido nada, é porque os dentes estão bem desgastados. Esse foi um dos primeiros casos que a gente reabilitou usando essa técnica, esse método. Tem uns 8 anos por aí. É um caso de uma paciente jovem, né, com os dentes extremamente desgastados, e houve essa extrusão compensatória, como o Célio falou, o alvéolo, o bloco ósseo, ele destrui, não é só o dente. Então, junto a ele, o tecido gengival, né, a margem gengival ela muda. Paciente que tem associação de bruxismo na vigília, apertamento, ranger de dentes, pode desenvolver também volumes ósseos, né, toros mandibulares, crescências ósseas, toros mandibulares, crescências ósseas vestibulares, né? Então, esse caso aqui que a gente postou não é dente descido, realmente é um dente desgastado mesmo. Ok? Então, voltando aqui, né, esse artigo ele é interessante, ele faz uma revisão da literatura e ele mostra lá desde 1979, 1970, passando por 1979, 82, 94, ele faz um apanhado de todos esses artigos e mostra que realmente o paciente tem uma capacidade adaptativa a partir do momento que você estabelece, que você aumenta a dimensão, né, em indivíduos saudáveis, ela vai se adaptar desde que você trabalhe aí com critério, né, seguindo todos os passos. Não houve evidências clínico-científicas sólidas que comprovassem a relação do aumento da dimensão com as DTMs, ou seja, você trabalhar a dimensão vertical ali, ela é neutra em relação a alguma disfunção articular ou muscular ou as duas. Então o artigo ficou evidente que o sistema se adapta rapidamente a alterações menores que 5 milímetros. Mas aí, você tem também aquele detalhe, o seguinte: como a dimensão vertical de oclusão ela está relacionada diretamente com o comprimento da musculatura de fechamento, a tendência, segundo alguns ortodontistas, alguns artigos de ortodontia, é justamente falar que um ano depois o processo alveolar sofre remodelamento desse processo alveolar e volta à dimensão anterior, ou seja, mesmo que você tenha elevado e passado alguma coisa do padrão muscular, ele retorna à origem. Tá aí, ó. Aqui. Esse é um artigo clássico do Martin Gross, né? Que inclusive tem um livro fantástico de oclusão, de reabilitação. Outros autores também que já falaram isso, como você disse, da área de odontologia, de ortodontia. Ricketts tem um trabalho que ele coloca uma restauração, um levante de ionômero de vidro dos dentes posteriores para poder fazer a movimentação anterior de dente cruzado, e ele avalia inicialmente essa dimensão, aumenta e avalia o quanto aumentou, e um ano depois ele faz uma nova avaliação e esse paciente voltou, né, àquela dimensão inicial. Por quê? Porque houve um processo de remodelação desses processos alveolares, fazendo com que a dimensão se mantenha estabilizada naquele ponto de partida inicial, que é o comprimento da musculatura em repouso. O músculo nem está estirado, nem está contraído, em repouso. E aí, se eu aumento a dimensão vertical, o músculo ele vai ficar estirado, com a tendência de voltar para o seu repouso, é onde vai fazer toda essa remodelação dos processos alveolares, até que a dimensão se enquadre no comprimento de repouso da musculatura de fechamento. Então isso é bem interessante, realmente. Então, só mostrando para vocês, né, vários artigos aí que mostram que as mudanças na DVO são toleráveis a partir do momento que você trabalha com critério, ok? Contato multifuncional, bilateral, equilibrado,
em relação central. Isso. Então são os princípios básicos, né, de uma oclusão ótima, como o professor Marco Antônio Passos gostava de falar. Quais são os princípios ideais de uma oclusão ótima? Eu lembro direitinho de falar isso. Então, 4 conceitos errôneos sobre dimensão vertical. Você não pode determinar a dimensão vertical com base no sentimento de conforto do paciente, né? Porque a maioria das vezes ele vai estar confortável porque o sistema vai se adaptar. Então, quando você aumenta, às vezes, inicialmente, ele vai ter um certo desconforto ali, a mordida não vai estar de acordo com o que estava antes, né? Mas alguns dias depois ele vai se readaptar, desde que você faça isso com critério. O espaço funcional livre não é preciso para determinar a dimensão vertical. Às vezes o meu espaço funcional livre é de 1 milímetro, às vezes o do Célio é de 4 e aí por diante. Então o organismo precisa se readaptar. Você pode trabalhar normalmente com esse espaço de 3 milímetros, mas às vezes os testes, né, fonéticos são muito importantes. Às vezes o meu espaço funcional livre com 3 milímetros está invadido, às vezes não. Então o que a gente segue muito? É o espaço íntimo da fala, o espaço íntimo da pronúncia. O que vem a ser isso? Quando você aumenta a dimensão vertical, você aumenta os dentes. Você reposiciona o dente num posicionamento adequado no que diz respeito aos dentes anteriores. Isso é mais importante do que o espaço funcional livre, que é a questão de determinação do posicionamento da borda incisal. E aí você vai fazer testes fonéticos. Se o paciente está falando normalmente, sons sibilados normais e não está batendo os dentes, é sinal de que você acertou aí no processo de dimensão vertical, você acertou na altura, né? Mas e se ele fez tudo isso e ele está sibilando, espera um pouco mais, porque às vezes é um processo de adaptação. Período de adaptação, até porque ele estava acostumado, por exemplo, a falar soprando mais, saindo mais ar, e já estava acostumado, a musculatura se adequou e ele conseguia falar normal. A partir do momento que você faz qualquer modificação, seja abrindo ou fechando, vai haver diferença. E aí eu te pergunto, na pronúncia. O que você acha dos faceteiros aí, que faz faceta de pré-molar, de pré a pré superior e inferior em 48 horas? Tem que alterar a dimensão, concorda? Se faz embaixo, altera a dimensão, não tem como. Mas não faz. Não, sim, mas eu digo assim, de uma forma aleatória, vai aumentar a dimensão. Porque não tem como você colar uma faceta num dente inferior sem não mudar a dimensão, concorda? O cara vai ter que desgastar muito os dentes inferiores para poder colar uma faceta e manter a dimensão, e ele não faz isso, então ele vai alterar. E o que a gente vê são facetas, são lentes de contato de pré a pré. O que eu vejo é o seguinte, na realidade há um desespero, uma corrida pensando somente no lado financeiro, e o paciente fica em último plano. O paciente, porque quando aí o paciente chega para você e você diz, ele já passou por outros profissionais, e você diz para ele que ele veio para você procurando laminado cerâmico ou lente de contato, e você fala, não, esse é o menor problema que você tem, você antes precisa estabilizar todo o sistema, você precisa melhorar toda a parte posterior. Eu falo, não, mas eu só quero fazer a minha parte estética, o doutor já me deu o orçamento. É muito complicado mas você precisa ter conhecimento e ter argumentos para tratar com o seu paciente e mostrar para ele da importância, que se você não fizer, se você não estabilizar toda a parte posterior, vai acontecer tudo que já aconteceu com seus dentes naturais. Seus dentes vão ficar mais curtos, vão desgastar, essas facetas, esses laminados vão soltar ou vão quebrar, ou vai desgastar o seu dente antagonista. Sem contar com os problemas que pode advir disso aí. Até mesmo problemas de DTM. Exatamente. Então, pessoal, precisa ter tempo. Reabilitação não é feita em 24 horas, 48 horas, não é igual você ali comprar um produto e receber ele instantaneamente. Precisa de tempo, né? Precisa passar por adequações, precisa passar por provas, né, de que a articulação está em conforto, que a musculatura, que a fonética e tudo mais. Então, precisa de tempo. O quarto
E o último item aqui, ó, é a gente achar que a dimensão vai ser causa de DTMs. Como vocês já viram, a oclusão ela é neutra em relação a isso. Eu posso ter um paciente mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, e ele não tem sinal e sintoma nenhum, né? Como pode ter um paciente classe 1, dentes perfeitos, guias e tudo mais, e ter uma... Mas, Alisson, o que eu vejo assim, de mais complicado nessa parte de levantamento de dimensão vertical, atenção a isso aí, ainda volta a bater na mesma tecla de posicionamento articular. Muitas vezes os colegas levantam a dimensão vertical, fazem a elevação da dimensão vertical, mas sem essa preocupação no posicionamento horizontal da maxila. Certo? E esse posicionamento horizontal da mandíbula ele é fundamental, porque senão você vai levantar e ele vai continuar com a mesma situação, às vezes até com as mesmas interferências. Seu famoso eixo terminal de rotação. Está desviado para um dos lados. Você tem uma interferência do lado esquerdo, essa interferência te incomoda, você tende a desviar para um lado para procurar conforto. Isso aí é batata, certo? E para você conseguir isso de fato, você precisa de uma desprogramação efetiva. Isso é fundamental. Mesmo se você não usa um aparelho tipo Miotens, que você use um sistema de desprogramação imediata através de uso de uma placa desprogramadora, que você possa fazer ajustes semanais até que você chegue naquele posicionamento confiável, né? Mas é fundamental, cara, para você fazer o levantamento, que você tenha convicção que você está com um posicionamento articular bem próximo do ideal. Exato. Então, o que é a chave, né, para que a gente possa mostrar um caso clínico para vocês e finalizar esse nosso encontro dessa maratona de hoje? O que o Célio falou, primeira coisa, posicionar a articulação. Segundo, posicionar os dentes anteriores horizontal e verticalmente numa posição correta, que vai me garantir um overjet, um overbite, para promover guias de desoclusão efetiva, promover estética e fonética adequados, né? E depois que eu estabeleço esse ponto anterior de relação, nós vamos para os dentes posteriores, que é o quê? Oclusão ao longo eixo do dente e determinação de curvas de compensação. Isso são as determinantes da oclusão. Exato. O tripodismo aí que tem determinantes da oclusão. Quais são? Posicionamento articular, a partir do momento que eu diagnostiquei uma oclusão patológica, vou transformar em tratamento. 2 pontos posteriores. 2 pontos posteriores, um ponto anterior, que são os dentes anteriores, relacionados de maneira adequada, tanto horizontal quanto vertical, né, overjet e overbite, e dentes posteriores com curva de Spee, curva de Wilson determinados e contatos ao longo do eixo do dente. Essa questão, eu preciso ter tripodismo, eu preciso ter vários contatos. Não, gente. Você ter um ponto de parada estável no dente já está de bom tamanho, ele vai ter aí uma condição fisiológica de função ideal. Até porque a gente precisa sempre entender isso. Numa oclusão, numa função normal, os dentes praticamente não se tocam. Numa função normal, os dentes praticamente não se tocam. Então, qual é o objetivo, então, de eu reposicionar esses dentes anteriores, idealmente, e não começar pelos posteriores? Porque a partir do momento que eu determino horizontal e verticalmente esses dentes, eu consigo reproduzir mais ou menos a angulação da cavidade articular, e quando o paciente vai fazer os movimentos mandibulares de mastigação, ele vai estar guiado por essa angulação que está próxima dessa. Então isso é que é fundamental, o paciente não vai encostar um dente no outro. Então essa questão que a gente usa para ajuste arrastando o dente, que é o máximo de contato que o paciente pode ter. A partir dali, se eu ajustar, ele não vai encostar mais. Por quê? Porque se o indivíduo estiver em função, aquele canino, por exemplo, numa posição de angulação, inclinação ideal, ele vai guiar o movimento de lateralidade. Não idealmente arrastar. E ninguém faz nenhuma função fisiológica arrastando o dente para frente. Exatamente. Ele faz o contrário, que é o ciclo mastigatório, ele é justamente essas guias ao contrário. Quando ele faz assim para levar a guia anterior, durante o ciclo mastigatório ele vai fazer o contrário. Por isso que tem que ter
essa... Mas ele não encosta, exatamente. Né? Então, está dentro do envelope de função. Isso. Tem que quando ele está dentro do envelope de função, que é isso que a gente vai... que muita gente tem dúvida, né? O que é um envelope de função? Envelope de função é o dente estar num posicionamento adequado que, durante os movimentos mastigatórios, lembra lá daquele gráfico de Posselt e tal? Os dentes vão fazer o movimento, vão promover a trituração do alimento e não vão se encontrarem, né? Sem interferência alguma. Então é isso que normalmente os professores falam, né, e algumas pessoas não entendem. Os dentes anteriores protegem os posteriores, os posteriores protegem os anteriores. Por quê? Quando eu vou fechar e fazer a mastigação, tem um impacto de baixo com os dentes de cima, promove a trituração, os dentes anteriores não encostam. Quando ele vai fazer o movimento, né, para poder criar a potência, para poder levar o alimento de encontro com o outro, ele faz essa angulação de movimento, não encostando dentes posteriores e sendo guiado pela angulação dos dentes anteriores para poder fazer esse movimento e gerar força para poder tensionar o alimento contra a superfície dos dentes antagonistas e promover a trituração. Então é mais ou menos isso, né, que acontece. Então a gente precisa reproduzir isso quando o sistema está perdido. E aí, mais uma vez, eu lancei no Instagram aqui um questionamento justamente sobre isso. Se eu tenho um canino numa posição ideal e tenho outro canino numa posição vertical, e o outro canino com uma leve inclinação para o 30 graus, por exemplo. Qual é o lado que esse paciente vai mastigar mais? Sempre do lado que vai dar mais conforto. Qual é o lado que vai dar mais conforto? É o lado que ele está com uma certa angulação, aquela angulação de 30 graus ali. Essa é a posição de conforto. É só a gente pensar, né? É só a gente pensar. Quando a gente vai andar de patins ou as pessoas que são ciclistas, por exemplo, eles deslizam melhor numa superfície plana ou numa superfície inclinada? Sempre numa superfície inclinada. Tanto é que o esqui, né, no gelo, sempre o cara vai procurar uma descida, né? Uhum. E justamente por causa disso. Porque o plano inclinado, ele facilita o movimento. Beleza? Então é isso, vamos lá para a prática, vamos mostrar para eles aqui como que a gente faz essa determinação. É um caso aí clinicamente, né? Vou buscar aqui. Da Karine. Vamos mostrar rapidinho aqui, ó. Então, depois que nós fizemos então a desprogramação com o uso do TENS, né, mais o GIG, paciente com os lábios em repouso em torno de 10 milímetros, a ponta do canino inferior, né, nós sempre começamos pelos dentes anteriores e inferiores, a ponta do canino inferior tem que expor aqui em torno de 2 milímetros. Nesse caso aqui, desse lado não está expondo nada, aqui um pouquinho. E a gente reconstrói isso, seja com resina composta... Mas, volta um pouquinho, por favor, essa imagem. Você falou em desprogramação dos músculos elevadores aqui, né? Hoje a gente incrementou mais um detalhe que é importante, principalmente nessa técnica da exposição dos caninos, pessoal, que a gente usa como parâmetro, como referência à exposição dos caninos, 2 milímetros acima da borda do lábio inferior, a gente faz a desprogramação dessa região aqui também, porque aqui nós temos os músculos que são os músculos elevadores depressores do lábio inferior, não é isso? Então, quando você coloca, ele deprime o lábio inferior. Então, quando ele está contraído, ele deprime o lábio inferior. Então, você coloca o eletrodo nessa região para que ele libere o lábio inferior, volte para a posição. Isso é muito normal. As pessoas, às vezes, você pede para ele ficar com a boca entreaberta em torno de 10 milímetros, ele mostra todos os dentes inferiores. É porque ele está com os depressores do lábio inferior, estão hipercinéticos. Isso, com o uso do próprio miotens, você consegue controlar isso aqui e fazer com que essa musculatura inferior volte ao estado de normalidade e haja um posicionamento adequado do lábio inferior. Também existe a possibilidade de você usar toxina botulínica nessa região, no depressor do lábio inferior, para que ele volte à sua posição normal.
Beleza. Então, ó, reconstruímos isso com resina composta, sem condicionamento, no primeiro momento, resina acrílica. E agora, olha só, eu já tenho ali uma exposição de borda de sisal de 2 milímetros e eu recuperei aí um posicionamento vertical dos dentes anteriores e inferiores, né, dos caninos no caso. Aqui restabelecendo com resina composta, sem condicionamento. E aí a gente vai avaliar a palatina do superior, do canino, ou onde aquele dente inferior encaixa. Se ela tiver com desgaste, nós vamos acrescentar, reconstruir. Se ela não tiver com desgaste, o paciente já vai fechar a boca, né? E quando esses dois caninos que estão mais altos encontrarem a superfície palatina, já vai ser determinada a dimensão vertical. Isso porque nós já fizemos um preparo da musculatura e ela já está na relação central de acordo com o TENS e com o GIB. Mas muitas vezes aqui, ó, esse desgaste, às vezes ele é bem efetivo, ele tá, a ponta do canino já foi totalmente destruído, mas o cinglo foi preservado. Então é o seguinte, se o cinglo não está desgastado, continua aplicando essa regra, ou seja, fechou, canino inferior foi aumentado, tem 2 milímetros de exposição do lábio inferior, fechou, o canino superior está com o cinglo preservado, já é a dimensão vertical de oclusão. Na verdade a gente precisa checar onde esse dente inferior toca. Sim. Porque às vezes aqui não está desgastado, mas ele toca aqui, ó. Então a gente precisa, ele é um pouco pouquinho classe 3, né? Então às vezes a gente tem que reconstruir. Então a gente precisa checar antes aonde esse dente toca. Porque se ele toca aqui, beleza, não tem desgaste, mas se ele toca aqui eu preciso reconstruir. Se morde, às vezes até em topo, né? Exatamente. Aí tem que ser. Ou então, ele pode morder em topo habitualmente, mas quando coloca e desprograma, ele vai lá para trás. A tendência, quando começa a ver o desgaste pé de ponta de canino, é o paciente começar a iniciar um processo de anteriorização da mandíbula. Isso. Então, olha só. Se não tem desgaste, né, na palatina, se não tem desgaste na palatina do superior, o paciente morde já depois de desprogramado, isso é importante, e aí ele já restabelece a dimensão vertical. Esse que era o dente de leite? Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Como determinar a dimensão vertical? Primeiro passo, levar o paciente em relação central, como a gente viu passado. Segundo passo, avaliar os lábios em repouso, que o Célio falou, às vezes o paciente está em repouso, mas ele está assim, ó. Você consegue ver até o tecido gengival dele. E quando ele movimenta os lábios, ele conversa, isso na primeira consulta, quando o paciente está sentado com vocês, lembra que a gente comentou? Você já começa a ver esses movimentos labiais e o paciente ele fica o tempo todo mostrando muitos dentes inferiores. Isso é comum em paciente classe 2. E aí você precisa fazer, às vezes, uma aplicação de toxina nessa região para que esse lábio não deprima, né? Não desça. Isso é importante para que a gente possa fazer essa análise aí. Nós vamos comentar um pouco. Na realidade, o objetivo é para que ele volte à posição postural. Pronto, posição de repouso dele. Exato, porque não haja nenhuma. Porque quando ele está caído aqui, ele não está em repouso, ele está contraído, porque é justamente o contrário. Tem um músculo que tem o depressor do lábio inferior. Se ele deprime o lábio inferior e ele contrai, ele baixa o lábio inferior. Então, eu preciso fazer com que ele volte à posição normal. Pare de deprimir excessivamente. Exato. Bom, então, eu acredito que era isso que a gente tinha que falar para vocês. Falamos um pouco de dimensão vertical, falamos de como a gente restabelece isso, ainda tem muita coisa aí pela frente. Vamos para a nossa próxima aula, continuando então esse processo de construção, né, do nosso planejamento. Vamos falar aí do setor superior, como que a gente determina, né, todo esse posicionamento vertical e horizontal dos dentes anteriores. Olá, sou a Tauana, sou de Goiânia, recém-formada, tenho 25 anos, formei agora tem 6 meses. Olá, meu nome é Marcos Vinícius, tenho 36 anos, sou especialista em implante, mestrando em prótese. Ela soube que o que a gente estava fazendo não afetava só mesmo os dentes.
mas o próprio corpo da pessoa, do paciente. Do paciente que ele chegou, né, com a boca com erosão, né, nos locais palatina e o cruzado de molar. E aí eu falei, ele assustou e falou assim, como você sabe? E ele tinha vergonha, porque assustava ele o sugador. Aí a gente conversou e falou assim, não, eu tenho sim problema de refluxo. Daí ele já falou assim, mas como você sabe? Assim, hoje eu consigo um planejamento do zero. Eu acho que a reabilitação é do zero. Você conhecer a pessoa, o que ela passou, o que levou àquela situação, para depois você falar, agora eu vou reabilitar de verdade. E sim, hoje eu consigo. Essa reabilitação oral, ela não existe fragmentos, ela é completa. De chegar ao paciente que não é só estética. Porque pra gente tá claro, mas o paciente comprar aquilo ali como função, entender que aquilo ali é saúde, não é só estética. A gente quer que chegue isso para o paciente. E eu vejo o que a minha mudança, né, depois do curso, mostrou para eles outra visão também da parte de reabilitação. Então eu vejo os meninos que estão me acompanhando, o Gabriel, a Andressa, eles têm uma visão totalmente diferente dos outros alunos, né? E pensa em reabilitação, já é reabilitação completa. Hoje eu entendo que a base da odontologia é a reabilitação. E que hoje eu consigo começar uma reabilitação do zero. Eu sou o Marcos Vinícius e eu sou o reabilitador oral. Eu sou a Tawana Maria e sou reabilitadora oral. Então é isso aí, pessoal, que a gente queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês fiquem conosco. Tem muita coisa para vir aí ainda. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal.